Filho e do Espírito Santo. Amém. Sanctus, 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 Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt caeli et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caros jovens na obra dos Santos Anjos, louvor a Deus. No próximo dia 10 de outubro, a Santa Igreja proclamará beato Carlo Acutis. Isso é um grande motivo de júbilo para todos nós e para toda a Santa Igreja, porque ela vê mais um de seus filhos ser elevado às honras dos altares. E isso deve ser motivo de júbilo maior ainda para todos nós, jovens na obra dos Santos Anjos. Porque nós temos mais um exemplo de santidade a ser seguido. Um jovem como nós é elevado às honras dos altares. Queridos jovens, se Carlo Acutis conseguiu chegar à santidade, porque também nós não conseguiremos. E isso deve motivar-nos, então, para buscarmos a santidade ardentemente a cada dia. Isso deve motivar-nos a corresponder à vontade de Deus. Também nós podemos chegar à santidade, e é isso que nós queremos. Então, devido a esta beatificação que acontecerá em breve, queremos também nós, jovens na obra dos Santos Anjos, jovens OA, celebrar este acontecimento. Então nós pensamos em algumas formas como poderíamos fazer isso e resolvemos gravar então alguns vídeos para vocês falando sobre os segredos especiais de Carlo Acutis para alcançar rapidamente a santidade. Então, como já havia anunciado antes, serão 8 vídeos falando sobre isso. E agora eu vou começar a tratar do primeiro segredo de Carlo Acutis para chegar à santidade. Com efeito, Carlo Acutis escreveu uma vez, falando para os jovens: decidi ajudá-los compartilhando alguns dos meus segredos mais especiais para aqueles que desejam rapidamente alcançar o objetivo da santidade. E depois ele começa a enumerar 8 pontos, que ele fala 8 segredos que ele tinha para se chegar à santidade. Embora estes segredos de Carlo Acutis sejam coisas bastante simples, são as coisas necessárias para esse objetivo. Então nós vamos fazer estes vídeos falando sobre cada um destes pontos, que foram propostos pelo futuro beato da Santa Igreja Carlo Acutis. O primeiro ponto proposto por ele então é este: você deve querer isso, ou seja, chegar à santidade, com todo o seu coração. E se esse desejo ainda não tiver aflorado em seu coração, deve pedir com insistência ao Senhor. Eis aqui um ponto importantíssimo para se chegar à santidade. Querer é a primeira coisa para chegarmos lá. Parece algo óbvio, não é? Mas muitas vezes nós não temos isso em mente. Para ser santo é necessário querer. Nós jamais seremos santos se não buscamos isso com afinco, com decisão, com ardor, se não dermos todo o nosso coração para alcançarmos esse objetivo. Jamais realizaremos qualquer objetivo, não somente a santidade, se nós não quisermos. E Carlo Acutis fala não somente do querer, mas ele indica ainda a forma como devemos querer isso, com todo o nosso coração. Quando lemos essas palavras de Carlo Acutis, podemos recordar um pouco do texto de Deuteronômio 6, 4 a 6. Com efeito, nós lemos lá: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, amarás teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. Que estas palavras que hoje te ordeno estejam em teu coração. Com estes poucos versículos, temos então a essência da santidade, o amor a Deus de todo o coração.
A santidade é essencialmente isso, amor a Deus. Quando conseguirmos, pois, amar a Deus de todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todas as nossas forças, seremos santos. E é justamente isso que Carlo Acutis nos pede com estas suas primeiras palavras. Queridos jovens, é importante ter em mente este objetivo, é importante ter este desejo bem vivo em nosso coração, em nosso íntimo. Parece que Carlo Acutis repete um ensinamento que já Santo Afonso Maria de Ligório apresentava aos seus contemporâneos e a nós que hoje temos acesso aos seus escritos. Com efeito, Santo Afonso Maria de Ligório escrevia na Escola da Perfeição Cristã: o meio principal para se atingir a perfeição e viver inteiramente para Deus consiste num grande desejo de adquiri-la. Desejo de adquirir a santidade, adquirir a perfeição. Para exemplificar um pouco este grande desejo que nós devemos ter, Santo Afonso nos dá um belo exemplo. Então ele diz: como um caçador que pretende atirar num pássaro voando precisa fazer a pontaria adiante de sua presa, assim também, para se alcançar uma perfeição inferior, é necessário aspirar ou visar uma perfeição mais alta, a santidade. Este exemplo para mim me chama muita atenção. Então, quando nós queremos, ele usa o exemplo do caçador, que quer atirar num pássaro. Então, o pássaro está em determinado lugar. Se o caçador atira naquele momento, quando a flecha, na altura Santo Afonso atirava com certeza com flecha ou coisas do tipo, Então, quando ele atira naquele momento, o pássaro já está um pouco mais adiante. Então, nós devemos sempre mirar algo mais além. Então, a santidade, nós devemos ter isso presente também na nossa vida de santidade. Devemos querer algo além, ter perspectivas altas. Então, é preciso ter o desejo de ser santo. É necessário mirar as coisas altas, mirar aquilo que é o máximo para a maior glória de nosso Deus. Então, neste exemplo, Santo Afonso nos diz que sempre chegamos a uma perfeição inferior àquela que aspiramos. Ora, se é assim, é necessário aspirar a coisas altas, coisas grandiosas. É importantíssimo para nós, caros jovens, compreender que na vida espiritual nunca se está parado. Ou se progride, ou se regride. Nunca ficamos parados. Nunca há estagnação na vida espiritual. Ou nós vamos para frente, ou nós voltamos o caminho já percorrido. Daí a necessidade de fazermos progressos cada vez maiores, como nos recorda o apóstolo São Paulo. Santo Afonso vai chegar a dizer que é de suma importância dirigir os nossos desejos a coisas bem elevadas. Por exemplo, amar a Deus mais do que os santos o amaram, padecer e perdoar pacientemente todas as ofensas, tomar sobre si todos os trabalhos e penas para salvar uma única alma e aspirações semelhantes. Com efeito, sempre ficamos aquém daquilo que desejamos. E o motivo pelo qual é necessário ter esses desejos santos, estes santos afetos, é que são justamente estes afetos que nos impulsionam a levar uma vida reta, uma vida santa, uma vida virtuosa perante Deus e os homens. Somos impulsionados por estas paixões e pelos afetos. Por isso devemos santificar estes mesmos afetos, sentimentos, e fazer com que eles nos levem para Deus, nos levem para o céu, nosso objetivo. E isso é importantíssimo. Devemos nos servir dos nossos afetos na busca da santidade. Embora muitas vezes não sintamos nada, devemos ter o propósito de consagrar-nos a Deus de todo o coração, com todas as nossas forças e com toda a nossa alma. Dizia, por exemplo, São Lourenço Justiniano: os santos desejos aumentam as forças e aliviam as fadigas do caminho da perfeição. Quem não tem mais desejos da perfeição, também nada fará para alcançá-lo. Quem vê um monte muito alto em cujos cimos se acham escondidos grandes tesouros, mas que não lhe movem a cobiça,
certamente não dará um passo para atingir seu cume e ficará inerte ao sopé do mesmo. Assim também, aquele que nem sequer acalenta o desejo de possuir o tesouro da perfeição, por lhe parecer muito custosa a sua aquisição, viverá sempre indolente na sua tibieza e nunca dará um passo adiante nas vias do Senhor. Então, tendo essa mesma intuição que São Lourenço Justiniano, Carlo Acutis nos deixa o recado não somente de que nós devemos desejar a santidade, mas que devemos também pedir a graça de desejá-la, caso esse desejo já não esteja aceso em nosso coração. E o Senhor com certeza ouvirá esse nosso pedido, esta nossa prece, porque esta é a vontade de Deus, a nossa santificação. Queridos jovens na obra dos Santos Anjos, somos chamados a viver a vida divina, viver a vida do próprio Deus, ser participantes da natureza divina, como nos vai recordar São Pedro. Esta vida divina nos vem através de Jesus Cristo, unicamente através dele. É isso que lemos no prólogo de São João. Mas a todos que o receberam, deu o poder de se tornarem filhos de Deus. Todos os que receberam a Jesus Cristo e todos os que creem no seu nome se tornam filhos de Deus. Esta é a grande novidade que Cristo nos traz. Podemos viver a própria vida de Deus. Podemos viver a perfeição do próprio Deus. Podemos viver como filhos de Deus. Jesus Cristo nos diz: deveis ser perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Vede que obrigação que nós temos, jovens. A santidade é para todos nós. Estas palavras são do próprio Cristo. Devemos ser perfeitos como o Pai Celeste é perfeito. Nossa santidade consistirá, pois, em viver a vida divina que nos foi dada através de Jesus Cristo. Somente através de Cristo podemos ter acesso ao Pai. Por que devemos, pois, ser perfeitos? Porque somos filhos de Deus e a nobreza obriga. Somos filhos do Rei. A nobreza obriga a todos nós a vivermos uma vida reta, uma vida digna, santa diante de Deus. O beato Columba Marmion vai afirmar que toda a santidade consistirá em receber de Cristo e por Cristo a vida divina, em a conservar, em a aumentar incessantemente por uma adesão cada vez mais perfeita, por uma união cada vez mais íntima com aquele que é a fonte dessa vida, Cristo. Então, como eu havia dito anteriormente, a santidade consiste essencialmente no amor a Deus. E agora o beato Columba Marmion nos exorta a aderirmos cada vez mais a Cristo. E é justamente isso que o amor faz. Une os corações, une as vontades, une as pessoas. O amor a Cristo nos une a Ele. Como último pensamento para nos estimular a viver a santidade, gostaria de lhes recordar que cada um de nós é uma palavra única de Deus que não se repete jamais. Somos únicos aos olhos de Deus. O nosso chamado à santidade não pode consistir em imitar em tudo e em cada coisa determinado santo. Não. Temos o nosso próprio caminho a percorrer. Embora possamos contemplar os santos, imitar suas virtudes e pedir a sua intercessão, o nosso caminho vai ser diferente do caminho de todos os santos. Deveremos fazer as nossas escolhas ao longo de nossa vida, escolhas que estão em outro contexto bem diverso do contexto no qual os santos de outrora viveram. Mas o que temos em comum então com os santos é que todos viveram a vida divina. Todos procuraram imitar a Cristo, que, sendo Deus, encerra em si a perfeição infinita. Portanto, é possível reproduzir Cristo em nós de infinitas formas. Tantas almas quanto existem, tantos são os caminhos de santidade pelo qual Cristo as conduzirá.
sempre sendo Ele mesmo o caminho, a verdade, a vida. Cada santo pode, pois, viver uma virtude especial de Cristo. Embora nós sejamos chamados a viver todas as virtudes, sempre uma virtude vai sobressair na nossa caminhada. Vejam vocês, por exemplo, como o Espírito Santo inspirou São João Maria Vianney a viver a austeridade no jejum e lhe deu ao mesmo tempo um profundo espírito de oração. Porém, São João Maria Vianney é um tanto diferente de São João Bosco, por exemplo, que foi um bom educador e pai para a juventude. Vejamos, por exemplo, a pobreza de São Francisco, a sabedoria de São Tomás de Aquino, a contemplação de São Domingos de Gusmão, o ardor missionário de São Paulo, a autoridade de São Pedro, o amor à pequenez de Santa Teresinha, santa tão querida por muitos dos nossos jovens, a perfeição nas coisas ordinárias de São José Maria Escrivá, um santo dos nossos tempos, o silêncio de São José, o amor aos pobres e a Cristo de Santa Teresa de Calcutá, também grande santa do nosso tempo, o amor à Igreja e ao Papa de São Vicente Maria, meu padroeiro, o zelo pela salvação das almas de Santo Afonso Maria de Ligório, etc. Cada santo viveu todas as virtudes, mas uma virtude sempre sobressaía. Eles conseguiam, então, resplandecer de forma especial certa virtude de Cristo de maneira especial. Cristo que possui todas as virtudes. Vejam como Cristo é rico o suficiente para conduzir cada alma por uma vereda, por uma estrada, todas tendo como meta a Deus, unicamente. Cada santo foi autêntico, foi original. Isso não quer dizer que não devamos olhar para os santos como modelos de virtude. Devemos sim ver o bom exemplo que todos nos deram, reproduzir em nós as virtudes a seu modo e ser perfeitos cristãos como Cristo o quer. Então, sempre o caminho de santidade nos leva a nos transformarmos em Cristo. É por isso que nós devemos comungar com frequência, se possível, diariamente. Pois um dos efeitos da comunhão eucarística é a transformação da alma em Cristo. Mas acerca deste assunto da Santa Comunhão diária, um outro irmão vai tratar em outro vídeo aqui na nossa playlist de Carlo Acutis. Então é importante ter isso em mente, jovens. O nosso ideal não é um jogador de futebol, não é um artista, não é um atleta, um cantor, alguém famoso. Não. Nosso ideal é Cristo. Por isso devemos buscar as coisas do alto. Tudo o que for menos do que o céu é indigno de nós. Lembrem-se, a nobreza obriga. Somos filhos de Deus. Queremos ser perfeitos como Deus, nosso Pai Celeste. Tudo o que for menos do que o céu é indigno de nós. Sejamos generosos com Deus e correspondamos ao seu grande desejo de nos fazer santos. Doemos nossa vida inteira a Deus. Vivamos a vontade de Deus em cada situação do dia a dia. Digamos ao Senhor que o amamos e queremos fazer a sua vontade. Então agora eu encerro o vídeo pedindo que você tire um propósito prático para a sua vida. Não deixe que as palavras que agora foram ditas caiam no esquecimento. Seria uma perca de tempo para todos vocês que estão assistindo. Então medite um pouco sobre o assunto que nós tratamos agora. O desejo de ser santo. Devemos desejar a santidade de todo o coração. Caso este desejo não esteja aceso em nosso coração, devemos pedir isto ao Senhor. Então medite sobre este assunto diante do Santíssimo, ou mesmo no seu quarto, fechando as portas, como nosso Senhor prometeu, né? Se você entra no seu quarto e fecha a porta, o Pai Celeste vê ali o segredo no seu quarto, a oração que você eleva a Deus ali. Então medite um pouco sobre isso, leve isso para a oração, peça luzes a nosso Senhor para saber o que Ele espera de você. Então Ele te guiará neste caminho através de Maria Santíssima, nossa Mãe, e através do seu anjo da guarda. Então eu peço que ao final de cada vídeo que nós vamos publicar aqui ao longo de 8 dias, você tire de cada um deles
um pequeno propósito para a sua vida, para o seu dia ou para a sua semana. Isso seria uma espécie de ramalhete espiritual ao final de cada meditação. São Francisco de Sales coloca esta ideia, que este momento de meditação seria como a pessoa que visita um jardim. Então, a pessoa está ali no jardim e contempla diversas flores. Então, a pessoa que vê aquelas maravilhas no jardim, ele quer colher uma flor e cheirá-la. Mas então ele não tira a flor e joga fora logo a seguir. Não, ele leva para casa ainda a flor e fica cheirando ao longo do dia aquela flor e se recorda daquele momento que ela esteve no jardim. Então este ramalhete espiritual seria para isso, para que você possa ao longo do dia recordar-se aquilo que nós tratamos aqui, o desejo de viver a santidade. Então faça um pequeno propósito para você. Então eu desejo de todo o coração viver a santidade, repetir uma certa ejaculatória, coisas práticas para o seu dia e volte sempre nessa pequena flor que você vai colher agora. Então tire um pequeno propósito para o seu dia de todos esses vídeos que nós vamos postar. Então, para o presente tema, um propósito que podemos fazer é a cada dia consagrar todo o nosso dia a Deus. É um propósito que podemos fazer logo ao levantar. Fazer a boa intenção e o propósito de se trabalhar o mais que puder por Deus. Podemos fazer isso também logo ao levantarmos da cama. Podemos ainda fazer o propósito de suportar todas as adversidades, de se conservar recolhido, de repetir muitas vezes santos afetos e manifestar o desejo de, em tudo, fazer a vontade de Deus para sermos santos. Então, peça luzes a Nosso Senhor que Ele vai te conceder as graças necessárias para esta meditação e você com certeza vai poder tirar um bom propósito para este seu dia e para esta semana. Então, caros jovens, desejemos a santidade de todo o coração. Que nosso bom anjo da guarda nos auxilie neste caminho, que ele nos conduza ao coração de nosso Deus. Amém. Que Deus te abençoe.